Chegou aquele momento maravilhoso da leitura da Palavra de Deus. E eu quero ler com você o texto sagrado, o texto das Escrituras. Essa passagem está registrada no livro de Números, capítulo de número 14, a partir do verso 1, que vai dizer a Palavra de Deus. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros: constituímos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nesta terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não nos temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu naquela congregação a todos os filhos de Israel. E disse ao Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pertilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei de ti um povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a sua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores da terra, os quais ouvirão, que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Até o verso de número 14 nós temos lido a poderosa palavra de Deus. Essa passagem, eu li até o verso de número 14, ela fala de um momento muito cruciante para Israel, porque nesse momento eles estavam vivendo um terror em suas vidas, seus temores. Na verdade, eles estavam com medo de viver aquilo que Deus estava propondo para eles, muito embora que eles não entendessem naquele momento. Por isso eu quero falar sobre vivendo sem medo. O medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Todos nós temos medo. De alguma forma, alguém sente medo. Se você fizer uma busca lá na internet, no Google, por exemplo, sobre a palavra medo, você vai encontrar muitas fobias que os seres humanos enfrentam. De fato, essa pesquisa de medo, ela vai aparecer uma lista de 496 fobias. E eu quero passar algumas aqui, as que eu acho mais importante para esta mensagem, para esse momento. Vamos conferir. A glutofobia é o medo de tomar banho. A glaufobia, medo de horror exagerado à escuridão. A aicefomobia, o medo de mergulhar. A aicefobia é o medo, da verdade, de agulhas, de injeção ou objetos pontudos. Brontofobia, o medo de trovões e relâmpagos. Sinofobia, medo de cães. Dentrofobia, medo de árvores. Escofobia ou escopitofobia é o medo de estar sendo olhado. Falacrofobia é o medo de tornar-se careca. Genocifobia é o medo de conhecimento. A pessoa tem medo de conhecer as coisas.
É o medo do conhecimento. Existem crentes que têm esse medo. Aí fica no feijão com arroz e não quer crescer de forma alguma. Então existe muitas palavras. São 496, que não é o caso de eu ficar citando aqui. Apenas citei algumas só para você ter uma ideia. Então o medo é algo que todo homem tem experimentado, mas é preciso lembrar que o medo pode ser bom ou ruim. Ele vai depender da forma como se processa circunstancialmente. Então o medo também pode ser uma coisa ruim. Ele pode nos paralisar, pode consumir nossas vidas. É o lado ruim do medo que queremos olhar às vezes nas nossas vidas. Nessa passagem, em Números 14, Moisés conduziu os israelitas da escravidão no Egito. Eles haviam chegado à terra prometida. Em Números 13, Moisés envia um pequeno grupo de homens para espiar a terra. Eles voltaram e deram o relatório a Moisés e todo o povo falaram da beleza da terra, mas também que a terra estava cheia de gigantes. Josué e Caleb foram os únicos dos 12 espiões que não deixou o medo oprimi-los. Os israelitas não podiam ver como era possível para eles tomar a terra de um povo tão forte. Isso nos leva a Números 14, verso 1 a 4. Você pode achar interessante, mas as palavras medo, pavor ou fobia não são encontradas nestes versos, evidentemente. Mas podemos ver claramente que o problema das pessoas foi o medo. Na verdade, a última parte do verso 9 que nós lemos nos diz o seguinte: não tenhais medo deles. Eu quero pregar neste momento. Eu estou falando, na verdade, sobre essas questões do medo, e eu quero passar aqui algumas lições sobre o medo. Em primeiro lugar, vamos ver, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. É o que relata Números nessa passagem, 14, verso 2 ao verso 4, quando a Bíblia diz: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: se morremos na terra do Egito, ou se morremos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos na espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Aqui eles já queriam levantar uma liderança para poder liderá-los e voltar para o Egito. Olha só que falta de entendimento. Então, por quê? Porque eles estavam apavorados devido ao relatório que os espias trouxeram, uns com as palavras boas e o restante dizendo que era um povo forte, grande e muito numerosos como gafanhotos. Então, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Por isso que eles queriam voltar aqui. Então, isso produziu neles uma fé vacilante. O povo estava tão assustado que queriam voltar ao Egito. Eles queriam voltar ao cativeiro, em vez de tomar posse da terra que Deus lhe havia prometido. Os israelitas tinham experimentado o medo antes. Não era algo novo para eles. Eles haviam estado no cativeiro como escravos no Egito durante 400 anos. Todos subiam. Todos, na verdade, sabiam o que era a escravidão. Eles não eram guerreiros treinados. Em Êxodo aqui 14, do 5 ao 14, eles enfrentaram uma situação parecida com esta. Está escrito: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Você vai ver aí que ele dá uma invertida e vem, e o povo sente o medo. Quando o povo viu os egípcios que vinham atrás deles, disseram a Moisés para deixá-los sozinhos e deixá-los retornar ao Egito. Mas Deus estava prestes a mostrar a eles o seu grande poder. Deus disse a Moisés para levantar a sua equipe e estender a sua mão. Moisés obedeceu e o Mar Vermelho se abriu e os israelitas atravessaram sobre a terra seca. Nesse caso aqui em Números 14, as pessoas estão à beira da terra prometida. Eles estavam na borda das bênçãos que Deus os havia prometido. Mas então a sua fé começou a vacilar e começaram a agir como fizeram quando deixaram o Egito. Amigo, se você permitir que o medo te controle, ele o levará a recuar em vez de avançar.
Amigo, tome cuidado com essa questão. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele quer fazer a obra no seu coração. Por isso, um outro detalhe sobre esse primeiro ponto da mensagem: o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar, não é? Uma fé vacilante. E agora eu quero falar um foco errado. A pessoa coloca um foco errado na sua vida, em vez de olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás. Aqui as pessoas estavam face a face com o seu futuro. Eles estão prestes a ver Deus dar-lhes a recompensa que tanto sonharam. E tudo que eles pensam é no passado. Tudo que eles pensam é no Egito. Tudo que eles pensam é na escravatura. Tudo que eles pensam é da maneira como eles viviam oprimidos. Às vezes, a gente permite que algo ruim que aconteceu no passado nos impeça de avançar para o nosso futuro, porque isso fica no psicológico da pessoa. Então você precisa se libertar do seu psicológico hoje. Você está preso, você precisa se libertar. Se nós continuarmos com foco no passado, nunca seremos capazes de avançar em nossas vidas. Paulo nos dá alguns conselhos em Filipenses 3, verso 13 e 14, onde ele diz o seguinte, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse caso, os israelitas, em número 14, estavam olhando para a recompensa de Deus e não podiam avançar por causa do medo. Amado, você pode imaginar isso? O medo pode nos levar a ter o foco errado. Nós olhamos para trás em vez de avançar. Por isso eu quero falar em segundo lugar: o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. A gente vai viver uma vida limitada daquilo que Deus tem para nós. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, é que Deus, ele tem algo grande para você. Só que você tem que entender que nós estamos na jornada. Nós estamos na caminhada. E na jornada o caminho é estreito, a Bíblia diz. É longo e estreito. É apertado. Mas o bom é que ele nos leva ao lugar correto, ao lugar certo. A boa notícia é essa: o caminho é apertado, mas o Senhor nos levará ao lugar certo para você realizar coisas corretas e certas. Então o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Nós nos esquecemos do poder de Deus com muita facilidade. O Senhor já havia feito proezas através deles e por eles, para abençoar a vida deles. Mas, no entanto, por um momento, por causa do medo, eles deixaram ser vencidos. O povo tinha visto as pragas que Deus enviou ao Egito. Sim, eles tinham visto Deus abrir o mar vermelho para que pudessem passar sobre terra seca. Eles tinham sido guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus fez isso. Faz lembrar o que Deus fez por eles, registrado para nós em Êxodo 17. Os israelitas estavam em guerra com os amalequitas. Moisés subiu em um monte e, enquanto seus braços estavam erguidos, os israelitas prevaleciam. Mas quando os braços se cansavam e caíam, os amalequitas prevaleciam. Arão e Ur subiram para ajudar os braços de Moisés e até pôr do sol. Israel foi vitorioso. O povo tinha visto Deus fazer algo incrível, coisas milagrosas, maravilhosas. Mas, e agora? Por causa do medo, eles tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito. Eles estavam tão oprimidos pelo medo que só pensavam neles mesmos, só pensavam na escravatura, em voltar para trás. Amigos, é o que o medo faz. Ele nos faz esquecer do poder de Deus. Nós nos concentramos em nossos problemas ao invés de olhar para o Senhor.
de concentrar no poder de Deus. O poder de Deus é maravilhoso, não é? A Bíblia vai dizer no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amigos, temos a maior ajuda possível à nossa disposição. Por que então ficarmos com medo? O salmista declarou, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Bendito seja Deus, Deus está conosco. Outro detalhe, nós nos esqueçamos da provisão de Deus com muita facilidade. A gente se esquece da provisão do Senhor. Eles tinham visto cair comida do céu e fluir água nas rochas. Isso tudo já tinha acontecido, gente. Deus tinha sustentado-os por 40 anos de peregrinação no deserto. Nunca houve uma necessidade que Deus não permitiu. Foi por isso que o Senhor queria eliminá-lo. O Senhor deu essa proposta para Moisés: eu vou destruir esse povo e em ti eu vou fazer uma nova nação. Mas Moisés, ele intercedeu pelo povo. Moisés buscou pelo povo. E ainda com medo, eles esqueceram da provisão de Deus. Amados, estejamos, na verdade, conscientes hoje do quanto somos abençoados por Deus. Não podemos deixar que o medo nos faça esquecer das bênçãos que Deus fez para nós. Devemos usar os nossos medos para nos motivar a realizar grandes coisas para o Senhor. Deus ainda faz grandes coisas. Ele ainda faz milagres. A Bíblia nos promete em Filipenses 4,19. A Bíblia diz, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo possa, na verdade, nos abençoar e nos encher neste momento, porque nesse momento eu quero fazer uma oração por você, porque esta palavra é uma palavra de Deus maravilhosa ao seu coração, no poderoso nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa, na verdade, encher a sua vida e realizar os propósitos que Ele quer fazer no seu coração, no nome de Jesus. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Pai amado, bendito Deus, graças te damos por esta manhã, mais um momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos concedido privilégios especiais de aqui estarmos mais um momento na tua casa e na tua presença. Meu Deus, meu Pai, meu tudo, meu Mestre, Salvador, poderoso e glorioso, faz a obra neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por este momento especial. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, abençoa teus filhos. Eu te peço em favor de cada ouvinte, aquele que precisa de saramento, aquele que está, Senhor, com medo, está vivendo essas fobias em suas vidas, e o Senhor possa dar sustento, vitória, graça e saúde para que eles possam continuar na peleja. Pai justo, santo e eterno, nós te pedimos a tua bênção, no poder do teu nome, tudo te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.